Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento da Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto C7, o ponto fonte e também o ponto de sedação ou dispersão do meridiano do coração. Galera, o ponto C7 tem como nome no chinês Shenmen, ou traduzindo para o português, Portal do Espírito. Por que isso, Flávio? Portal do Espírito? Alguma coisa mística? Não, meu camarada. O coração é a central de todas as nossas emoções. É ele que decodifica tudo que nós temos em termos de vida emocional. As emoções, quando atingem o nosso corpo, elas vão até o coração e o coração é que diz: isso aqui é alegria, euforia, preocupação, tristeza, medo, raiva. Resumindo, deixando a coisa mais didática, com o C7, galera, ponto fonte, ponto dispersão do coração, acalmamos a ansiedade, diminuímos a tristeza, dispersamos a raiva, dissolvemos o medo e combatemos a preocupação, entre outros sentimentos. Ou seja, você tem um coração equilibrado, com certeza você tem uma vida emocional bem bacana. Até por isso, galera, o nosso amigo C7, ou o nosso ponto Shenmen, Portal do Espírito, ele é um dos pontos que compõem tanto o Triângulo de Buda, que é composto por pericárdio, ou circulação e sexualidade 6, o próprio C7 e também P9, ponto fonte do pulmão. Fora isso, ele também compõe a chamada linha da calma, composto por ele, C7, circulação e sexualidade ou pericárdio 7 e também P9, ponto fonte do pulmão. Então, pessoal, antes de entrar nas especificações do C7, como localização, pontura, funções energéticas, também indicações terapêuticas, eu queria primeiro deixar bem claro aqui que sedação, já que o C7 é ponto de sedação do coração, sedação não é fazer o órgão funcionar menos, pelo amor de Deus, Sedação entenda-se como dispersão. Vamos ser mais claro, vamos desenhar sedação. Imagina uma espiral vindo da esquerda para a direita. A espiral vai fechando, 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 até que você não consegue mais fechar, fica com a caneta ali, só rabiscando um único ponto. Isso é uma tonificação, é uma concentração de energia. O que é uma sedação? O que é uma dispersão? É o contrário. A espiral vai abrindo, abrindo, até que não cabe mais na página. Ou seja, você não está tirando energia, você não está fazendo o órgão funcionar menos, você está espalhando essa energia, promovendo assim, então, uma dispersão. E mais uma coisa, pessoal, que eu acho importante a gente falar sobre o C7, nosso querido Shenmen, ponto fonte do coração, também ponto de dispersão do coração, antes de entrar nas especificações do mesmo, é que o C7 é um ponto riacho. Lembra, galera, quando eu falei já há um certo tempo, acredito que quando foi um ponto de bexiga, se não me engano, B40, onde eu conversei com vocês sobre os pontos Shu antigos, ou seja, pontos que vão da ponta dos dedos das mãos e dos pés até os cotovelos e também os nossos joelhos. No caso do meridiano do coração, no ponto nascente em C9, ponto manancial em C8, ponto riacho em C7, aí partimos para ponto rio, C4, ponto rio, a 1 Tsun e meio da prega flexora do punho, finalizamos em C3, no cotovelo, ponto mar. Aliás, C3, ponto mar, ponto que concentra muita emoção do coração. Qual é a emoção do coração? Alegria. Então, por isso esse ponto chamado alegria de viver. Mas isso é história para um outro vídeo. E o que um ponto riacho como C7 tem de
especial, como nós já vimos quando falamos no ID3, intestino delgado 3, que também é um ponto riacho, mais do meridiano do intestino delgado. Ponto riacho é o terceiro ponto de distal para proximal, ou seja, do longe para perto, da extremidade para o tronco. E ele tem como particularidade expulsar patógeno. E qual é o patógeno que tem muita afinidade com o coração, o elemento fogo? Aí você já deve estar sacando, né? Exatamente o calor. Então C7 ele tem como funções principais, vamos falar sobre isso, tanto acalmar a mente e também tirar calor de coração, como ponto riacho. Então, pessoal, depois de toda essa apresentação sobre o ponto C7, o nosso Shenmen, ponto fonte do coração, ponto de dispersão do nosso amigo coração, agora você já prepara aquele chazinho de hortelã, sem esquecer, é claro, das fatias de melão e melancia para dar uma acalmada nesse seu coração. Atualmente a galera tá muito ansiosa, o coração tá batendo frenético, né? E senta, porque lá vem história. E qual é a localização, pessoal, do nosso amigo C7? Ele fica sobre a prega flexora do punho, na margem radial do tendão do músculo flexor ulnar do carpo. Flávio, que palavrão é esse? Vamos resumir, colocar coisa bem didática. Linha do dedo mínimo, do quinto dedo da nossa mão, meridiano do coração. Então nós temos aqui o C9, C8 caindo aqui, C7, como já falei, todo ponto de acupuntura é um buraco, é uma depressão. Então você sente essa depressão bem aqui na parte flexora, sobre a prega flexora, mais na linha do dedo mínimo, é claro, para obedecer o meridiano do coração. Por exemplo, os outros pontos que nós temos nessa prega flexora, se for na linha do dedo médio, nós teremos CS7, ou pericárdio 7, obedecendo sim o meridiano do pericárdio, de circulação e sexualidade. Se for na linha do polegar, nós chegaremos a P9, obedecendo aí o meridiano do pulmão. Então, galera, como é que é a puntura do nosso amigo C7, o Shenmen, ponto fonte, ponto de dispersão do coração? 0,3 a 0,5 Tissum de puntura perpendicular ou oblíqua. No caso da puntura perpendicular, em C7, nós estaremos fazendo então uma harmonização. Uma harmonização, claro, você obtém o resultado, o organismo vai se encarregar então de compreender, de interpretar o estímulo da agulha. Mas, de acordo com a minha prática clínica, esse resultado se dá de uma forma menos veloz, porque o organismo precisa interpretar primeiro o estímulo da agulha, então ele se dá de uma forma menos veloz do que se você fizesse logo uma dispersão, colocando uma agulha contra o fluxo do meridiano. Lembra que eu já falei para vocês? Agulha a favor do fluxo do meridiano. O coração, por exemplo, ele se inicia na axila, em C1, termina no dedo mínimo, em C9. Então, o fluxo do meridiano do coração vai da axila em direção ao dedo mínimo. Se você coloca uma agulha contrária a esse fluxo, ou seja, apontada para a axila, você está fazendo uma dispersão. Essa dispersão se dá de uma forma mais veloz do que no caso de uma harmonização. Mas em ambos os casos, o resultado é obtido. Agora, funções energéticas do nosso amigo C7, o ponto fonte, o ponto de dispersão do nosso amigo coração. Ele tonifica, aí você entenda, nutre o Qi, ou energia, também o Yin, seria mais ou menos a parte palpável do órgão, e também o Xue, ou o sangue do coração. Galera, as principais funções do coração são governar o sangue, o Xue,
controlar os vasos sanguíneos e também abrigar a mente. Logo, se pegarmos o C7 e nutrirmos então o Qi, ou a energia desse coração, o sangue ou o Shui desse coração vai fluir de forma harmônica por todo o organismo, nos dando então uma vida emocional bem saudável. Pois essas emoções, após serem decodificadas pelo nosso coração, vão fluir facilmente pelo sangue do coração. Com o Qi, ou a energia desse coração, tonificada, nutrida através do nosso amigo C7, nós teremos também vasos sanguíneos muito bem controlados por esse coração, através de um sistema de válvulas. E aí prevenindo problemas de saúde, como por exemplo, varizes, que é na verdade uma disfunção nesse sistema de válvulas. Elas não funcionam direito e aí acabam deixando acumular sangue em alguma parte desse emaranhado de vasos sanguíneos que nós temos. Aliás, o chinês tem uma ilustração muito bonita em relação ao coração. Eu acho que em relação à medicina tradicional chinesa, quando se fala de coração, é uma coisa extremamente poética, é muito bonito. O chinês, ele encara o coração como um grande polvo, sendo o órgão propriamente dito a cabeça desse polvo e os tentáculos desse polvo sendo os vasos sanguíneos. Então, quando essa cabeça, esse órgão não está trabalhando direito, esses tentáculos são comprometidos e aí provocando, por exemplo, as varizes. Então, pessoal, falamos bastante agora do Qi, ou a energia do coração, mas também pelo C7, tonificar ou nutrir o Yin, ou melhor ainda, o Shui do coração, ele também acalma a mente, já que o Shui é a cadeira onde a mente senta. A mente seria como se fosse o pássaro, e o Shui, ou o sangue desse coração, seria o ninho onde esse pássaro pousa. Se esse ninho está quente, esse pássaro, que é a mente, não vai pousar. A mente vai vagar, provocando pensamentos extremamente acelerados, até casos de ansiedade, ao passo que, ao utilizarmos o C7 e este nutrir e também tirar calor desse sangue do coração, desse Shui, o ninho desse pássaro, que é a nossa mente, vai ficar fresco e esse pássaro vai poder pousar nesse ninho, se assentar nesse ninho, gerando então tranquilidade, relaxamento, uma vida emocional equilibrada. E assim, pessoal, nós chegamos à segunda função energética do nosso amigo C7, que é exatamente equilibrar o Shen, ou a nossa mente, por tonificar ou nutrir o Yin e o Shui, sangue do nosso coração, a parte fria, a parte palpável, local onde a mente se assenta, o ninho do pássaro. Casos em que a mente vaga, como por exemplo ansiedade, até desligamento da realidade, por exemplo, um caso de esquizofrenia, por exemplo, o que é? É uma mente que está vagando por estar totalmente desancorada do coração, por uma deficiência do Yin deste órgão. E além disso, o C7, por ser ponto riacho, como eu já falei no início desse vídeo, ele retira patógeno. E o patógeno que atinge muito o coração é exatamente o calor. Calor esse que faz a mente vagar, esquenta o ninho e o pássaro não pousa. A mente fica totalmente desancorada, pessoa ansiosa, pensamentos extremamente acelerados, até casos de insônia aí por uma falta de irrigação na mente por parte do Shui do coração. Agora, pessoal, indicações terapêuticas do nosso amigo C7. Ponto fonte, também ponto de dispersão.
do coração. Primeira, logo de cara, a maioria dos distúrbios mentais e ou emocionais. Aliás, cara, paciente está com problema mental ou emocional, pensa logo em problema energético no coração, meu camarada. Não vai sair correndo por aí procurando um cardiologista. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, estou falando parte energética. Tá falado? Porque a nossa mente ou o nosso Shen está intimamente ligada ao nosso coração, e o C7, por tirar calor de coração e também tonificar, nutrir o Yin e o Shui desse órgão, ele é extremamente benéfico à nossa mente, ajudando e muito nesses tipos de problemas, principalmente de ordem psicológica e psiquiátrica. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse estudo maravilhoso sobre o C7, o ponto fonte, o ponto de dispersão do coração, nosso querido Shen Men. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like, meu camarada. Se ainda não é inscrito aqui no canal, não é inscrito, já se inscreva. O que você está esperando? Também aqui ative o sininho, nosso Xing Ling, para você ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar o seu recado aqui para mim? Pode deixar aqui, vai ser muito bem recebido e respondido com o maior carinho. Galera, quer marcar uma sessão de acupuntura comigo? O WhatsApp para marcação está aqui embaixo na descrição dessa primeira parte. Pessoal, por hora, galera, estou ficando agradecendo demais a presença de cada um de vocês e aguardo vocês então na segunda parte desse estudo sobre o C7, o portal do espírito. Até lá, galera!